Alô amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, quero mandar, gente, aquele abraço apertado a todos vocês e quero dizer que me perdoe do fundo do coração quando eu não respondo as perguntas de vocês, é que é muitas perguntas e a gente acaba se perdendo no meio de tantas perguntas, né, gente? Olha, vamos falar um pouco sobre o novo pente fino do INSS, né, que adentrou, que chegou no Congresso Nacional dia 18, né, e até agora ainda o governo não tomou, o governo não foi votado nem na Câmara e nem no Senado, e como diz o José Augusto, logo logo vai estar trancando a pauta, e aí é preciso os deputados tomar uma providência, né? Olha, gente, a medida provisória antifraude, ela recebeu 123 emendas de senadores, mas o que mais me chamou a atenção foi do Flávio Arnes, logo eu vou passar para vocês. Olha, das 577 emendas apresentadas por deputados e senadores à medida provisória antifraude do INSS, que é conhecida como o novo pente fino do INSS, né? Ou seja, a MP 871 de 2019, foram apresentadas 123 emendas por senadores. A segunda editada pelo presidente, essa foi a segunda, né, medida provisória editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que alterou regras de concessão de pensão por morte, auxílio reclusão e aposentadoria rural. O texto deverá ser analisado no Congresso inicialmente por uma comissão mista que aguarda a instalação. Depois passará por votação no plenário da Câmara e do Senado. Só lembrando, gente, um advogado amigo meu falou que essa MP 871 basicamente já é uma mini reforma da Previdência para quando se aprovar a reforma da Previdência, muitos do que hoje estão aí, ou seja, aposentado por invalidez, no auxílio doença, no BPC, já vai estar fora desse sistema, ou seja, já vai ter que entrar pagando Previdência também futuramente, né? Conforme o Poder Executivo, a medida pode gerar economia aos cofres públicos de 9,8 bilhões apenas no primeiro ano de vigência. Serão revistos algo em torno de 5,5 milhões de benefício do INSS, alguns com suspeita de irregularidade. Para tanto, a MP cria a carreira de perito médico federal e estabelece uma gratificação para servidores e peritos médicos que identificarem fraudes. É aquela velha história, né? Eles vão desmanchar o que eles mesmos fizeram recebendo esse dinheiro, né? A medida cria programa especial para análise de benefícios com indícios de irregularidade. O programa de revisão de benefício por incapacidade. O primeiro focará benefícios com indícios de irregularidade, né? E o segundo revisará benefícios por incapacidade sem perícia médica há mais de 6 meses e que não tenham data de encerramento estipulado ou indicação de reabilitação profissional. Também serão chamados os beneficiários do BPC que estejam sem perícia há mais de 2 anos. A medida provisória estabelece ainda que afastamentos e aposentadorias de servidores públicos também serão revistos, ou seja, não é só do setor privado não que vai ser revisto, ou seja, se você está aí afastado, digamos, pela prefeitura, pelo estado, ou até mesmo você empregado federal, também pode ser convocado para fazer uma perícia médica, né? E também vai ser, digamos assim, vão procurar indícios de irregularidade também desse tipo de benefício. A isenção tributária concedida a doentes graves terá controle mais rígido com a exigência de perícia médica, não só documental, ou seja, para você quiser isenção tributária, ou seja, comprar um carro mais barato e tal, por ser deficiente e tal, você vai ter que passar por um médico perito do INSS, ou seja, vai fazer com que o que já era difícil no INSS, que já é tão complicado você agendar uma perícia, vai se tornar ainda muito mais. Olha, gente, o senador Jacques Wagner do PT foi um dos recordistas, né? Por exemplo, os parlamentares petistas foram os que mais protocolaram emendas, e o senador Jacques Wagner da Bahia, né? Ele protocolou, gente, 24 emendas. O senador Paulo Paim, 18. O Paulo Rocha, do PT, 14. Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou 13. E Humberto Costa apresentou 12. E Rogério Carvalho apresentou 7. Ou seja, o PT foi o que mais propôs emenda para tentar modificar essa MP 871. O campeão de emendas entre os senadores diz
ter por objetivo corrigir distorções do texto do executivo que pode vir a prejudicar os segurados, ou seja, o Jacques Wagner, né? Principalmente os segurados especiais e os rurais. Wagner propõe, por exemplo, o aumento do prazo para interposição de recurso do segurado rural que tiver o benefício suspenso por suspeita de irregularidade, ou seja, dá um tempo maior para ele poder se defender, o que é justo e também é necessário, né, gente? O texto do executivo determina prazo de 30 dias para a apresentação de recurso tanto do trabalhador urbano quanto para o trabalhador rural. A emenda de Wagner estabelece que o trabalhador rural individual ou o segurado especial terão prazo de 90 dias para interpor recurso. Eu, gente, se fosse um deputado, ia colocar 120 dias, né? Porque 90 dias é um tempo muito curto para você procurar provas, né? Para você provar que você teve direito, né? E outra, gente, se fosse colocar uma emenda, eu colocaria uma que o benefício não poderia ser suspenso enquanto a pessoa não provasse, né? Daí de caso, depois que o INSS deu esse prazo, se a pessoa não conseguisse provar, aí sim, cessava. Do contrário, não. Outra emenda de Jacques Wagner retira do texto da MP a exigência da prova documental para o reconhecimento de união estável e dependência econômica para fins de concessão de pensão por morte. Atualmente, provas testemunhais são suficientes, né? Ou seja, você levar um vizinho ou uma vizinha sua no INSS e dizer, não, eles moravam junto, ó, tá aqui, ó, o documento dos filhos e tal, era o suficiente. Agora não, né? Agora precisa de provas mais contundentes, mais fortes, né? Já o senador, agora chegou o ponto a qual eu queria no vídeo. Já o senador Flávio Arnes, da Rede, aqui do Estadão do Paraná, apresentou 10 emendas e uma delas me chamou bastante atenção. Prevê mudança no critério de concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. A legislação atual diz que para ter acesso ao BPC, o grupo familiar tem que ter renda per capita de 1/4 do salário mínimo, em torno ali de R$250. A emenda de Arnes aumenta esse valor do corte, né? Ou seja, o valor de corte para meios salário mínimos, ou seja, 499. Colocando numa linguagem mais clara, ele quer que não seja mais, ou seja, se o INSS achou irregularidade ali, que não use o critério de R$250 por pessoa, mas sim de R$499. É difícil passar uma emenda dessa? Muito difícil, mas é uma prova que o senador sim está trabalhando, né, em prol do aposentado. Olha, vários aspectos precisam ser alterados em relação ao benefício de prestação continuada. O corte para se ter direito de 1/4 do salário mínimo é muito baixo, disse o senador. Em outra emenda, Arnes propõe que o BPC, já concedido a membro da família, não seja computado para o cálculo da renda mensal per capita familiar. A emenda propõe ainda que gasto com saúde, educação, alimentação e moradia sejam excluídos desse cálculo, né? Eu acho, gente, que o governo deveria, digamos assim, o deficiente que é aposentado, eu sempre defendi isso. O governo não deveria olhar a renda desse deficiente, mas sim o problema de saúde dele, a deficiência dele. Se caso esse deficiente um dia falasse, não, eu vou trabalhar, aí sim, daí o governo dizer, não, então a gente vai pagar, que nem essa proposta do Bolsonaro, né, de pagar 10%, é justo, vamos pagar 10%, você vai trabalhar e tal, ficaria tudo legalizado. Mas se o deficiente, ele se acha que ele não tem condição de trabalhar, que não tem a renda do... O que importa a renda do pai? O que importa a renda da mãe, da tia, da avó? Gente, não é eles que vão sustentar esse deficiente. Ele está se autossustentando, ele tem a sua autonomia. Essa é a minha opinião. Você também pode ter uma opinião diferente da minha, a qual eu também respeito. Olha, o senador o Everton do PDT do Maranhão apresentou 4 emendas. O parlamentar propõe a ampliação de prazo para que os segurados aposentados possam entregar sua primeira defesa ao órgão de Seguridade Social em caso de investigação de irregularidade. O prazo determinado pela MP é de 10 dias. O Everton propõe que o prazo seja de 20 dias para trabalhadores urbanos e de 30 dias para trabalhadores rurais. Bem fora da casinha, né, gente? Fazer uma emenda dessa é fraquinha, né? Tinha que ser de 90 dias para lá. Olha o que ele diz. Não podemos imaginar que logo na notificação deles
eles já sejam considerados culpados, mas na verdade o governo, quando convocar, já está te considerando culpado. Essa que é a grande realidade, muito menos sem ter um tempo mínimo de fazer qualquer tipo de defesa. 10 dias é muito pouco. Por outro lado, o senador também propõe a criação de um prazo de 20 dias para que o INSS dê a resposta sobre a defesa do segurado. Atualmente não há prazo para a resposta. Esse eu concordo. Eu acho que o INSS nem deveria ter prazo de 20 dias. Ou seja, depois que você fez ali a sua autodefesa, 10 dias, 5 dias no máximo seria a resposta. Por quê, gente? Para tranquilizar o coração daquele beneficiário que caiu no pente fino, porque as pessoas já são doentes, gente. Ficar aí esperando 20, 30 dias, 40, 50 dias, a depressão nas pessoas vai bater forte e fundo. Ó, outra emenda de Everton busca impedir que aposentado que tenha seu benefício suspenso já no primeiro momento de defesa, né? Impedir que cesse o benefício, né? Se a documentação entregue pelo segurado for considerada insuficiente pelo INSS, o senador propõe que o aposentado terá mais 20 dias para corrigir a documentação ou juntar novos documentos à defesa sem prejuízo ao benefício. Essa parte eu concordo também. Eu acho que você também concorda. Ou seja, na primeira tentativa, o INSS viu lá que os documentos são insuficientes, não cortar, dá mais 20 dias para ele procurar essa documentação que o INSS alega está faltando. Já, olha, esse senador Lazier Martins, cara, eu fico bobo como o Rio Grande do Sul, né, gente? Tem um país que é tão voltado pela questão social, né? Mas, olha, os outros senadores, por exemplo, Ana Amélia, ano passado, né, gente? Ela trabalhava basicamente para o mercado financeiro. E esse Lazier Martins também, gente, só para você ter uma ideia, no outro pente fino que teve, da 767, ele chegou a elogiar a atitude dos médicos peritos. E é óbvio, a gente sabe que tem médico perito que sim, é totalmente independente, né, gente? Ele analisa o que ele vê, ele vê documento, ele vê tudo. A gente sabe que uma grande maioria, infelizmente, deixa muito a desejar. Mas olha, o senador Lazier Martins, do Podemos, ou seja, o partido do Álvaro Dias, é autor de 2 emendas. A primeira determina que os cartórios de registro civil serão obrigados a notificar o INSS quando ocorrer a morte do beneficiário do benefício de prestação continuada. Se eu não me engano, já é desse jeito, senador. A medida ajudará a diminuir as inconsistências das sinalizações de óbitos, que em 2017 chegaram a 9,5 mil benefícios. Além disso, a atualização célere desse cadastro impedirá que terceiros se apropriem dos cartões dos beneficiários falecidos para fraudar o INSS. Gente, eu fico perplexo com esse tipo de comentário de pessoas, a gente que já teve alguns familiares mortos, né, que a gente acompanha isso, sabe muito bem a partir do momento, gente, que o atestado de óbito é feito, acabou, o benefício morre junto. Eu fico perplexo com isso, né? Agora, a senadora Mara Grabi... e ainda voltando ao Lazier, né? Além disso, a segunda emenda de Lazier tipifica crime de receber ou contribuir para que alguém receba o BPC de forma indevida. Tá, aí é questionável, né? Cada um tem sua opinião. Também acredito que se alguém tentou fraudar o INSS dessa maneira, deve responder. Ó, a senadora Mara Gabrilli, gente, eu já comentei sobre ela nas últimas vezes, ela apresentou várias emendas importantes que vale a pena você ver. Também os senadores Otto Alencar, Luiz Carlos Henrique, do PP, Isalci Lucas, do PSDB, apresentaram 2 emendas cada um. Os senadores Esperidião Amin, que é de Santa Catarina, Marco Rogério, do DEM, Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e Álvaro Dias, do PO de Paraná, apresentaram cada um uma emenda. E engraçado, né, gente, de todas essas emendas que a gente viu aí, não se viu pedindo para que tire, que acabe com essa medida provisória no geral, que eu achei que muitos senadores iam fazer isso, eu achava que o Paim ia pedir isso, eu achava que o Humberto Costa ia pedir isso, eu achava que a Gleice Hoffmann ia pedir isso, eu achava que o Flávio Arnes ia pedir isso, não fizeram, eu achava que alguém ia pedir que não convocasse o beneficiário do LOAS que recebesse há 20 anos para cima, ninguém pediu, eu achava que iam pedir também que o INSS respeitasse aquela lei que diz que pessoa que tem
tipo uma deficiência permanente acima de 2 anos de não ser convocado. Eu achei que eles iam pedir para que fosse respeitado, não pediram. Só a Gabrilli, né? A Gabrilli, ela pediu, né, gente, que o governo cumpra a lei, a emenda do Pedro Chaves lá, né, que é pessoas que têm 55 anos de idade e 15 de aposentadoria, que ele não seja convocado. Ela pediu que isso seja respeitado. O Paulo Paim também pediu. Teve muitas emendas, gente, mas infelizmente o que eu esperava que pedisse essa medida provisória fosse excluída como um todo, não aconteceu. É uma mini reforma da Previdência, essa que é a grande realidade. Desculpa, gente, por o vídeo ter alongado, né? Mas é que é importante você ir falando vagarosamente para que você que está aí na sua casa entenda cada ponto e conheça um pouco mais sobre esses senadores, né? Que vão estar por aí nos 4 anos, outros vão estar aí há 8 anos propondo lei lá no Congresso Nacional. Gente, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.